na aula passada, né, o que eu fiz foi terminar a amplitude da corda fechada, né, bosônica, e comecei a falar de supercorda. E aí, basicamente o que nós vimos foi que, no caso da corda aberta, quando eu colocava aí a minha supersimetria, né, na worksheet, e olhava para as condições de contorno, né, eu tinha duas coisas que eu podia fazer. Os bolos era a mesma coisa, nada mudava, mas com relação aos férmions eu podia escolher. Bom, nós escolhemos que na ponta sigma igual a 0, né, o psi mais é igual a psi menos, né, e aí isso me deixava uma arbitrariedade na ponta lá sigma igual a π. Então eu podia escolher periódico ou quer dizer, periódico não. Eu podia escolher o psi mais igual a psi menos também, ou podia escolher o psi mais igual a menos psi menos, né? Isso me dava dois setores, né, que eram os setores de nível Schwarz e o setor de, a gente chama de Ramon, né? E aí eu escrevi aí a expansão de modos, aquela coisa toda, né? E na corda fechada, aí a coisa era diferente, porque agora eu tinha duas coisas que eu podia escolher. A minha corda era periódica, né? Então eu podia escolher periódico ou não periódico, né? O antiperiódico. E eu podia escolher tanto para sigma mais quanto para sigma menos, né? Eles eram independentes. No caso da corda aberta, eu tenho que conectar o psi mais com o psi menos, né? Que são os dois elementos lá do meu espinô de Morana-Valle, né? Aqui eu não preciso conectar, então eu posso escolher o psi mais periódico quanto periódico e o psi menos periódico quanto periódico. Isso me dava então 4 setores, né? E nós temos setor de nível Schwarz, Ramon, Ramon, nível Schwarz e Ramon, Ramon. Tá? Então foi aí mais ou menos que eu parei, né? Eu fiz a expansão em modos, né? No setor de Ramon, então, eu ganhava, além dos alfas, né? Vamos botar aqui. Além dos alfas, né, que eu tinha do meu espinô, né, do meu X, né, eu ganhava um B, não, era D, né, era um D em Mi, né, e onde N era inteiro, né, na minha expansão, e aqui eu ganhava, além dos alfas N, eu ganhava o B R, né, onde o meu R era semi-inteiro, né? Então eu tinha que ficar, e eu tinha que escolher esse R semi-inteiro justamente pela questão da antiperiodicidade ou do sinal de menos que vinha lá, né? Ok? Então acho que foi aí que a gente parou, né? E eu discuti também que você tinha mais um vínculo, né? Aliás, esse eu tinha na verdade duas motivações, digamos assim, né, para colocar vamos lá. Não é para colocar supersimetria. Eu tinha primeiro a motivação de colocar férmions, né? Só que quando eu colocava férmions, eu via, né, que eu tinha o problema dos ghosts também no setor fermiônico. No setor bosônico, eu resolvia da mesma forma que eu resolvia no caso da corda bosônica, né? Eu tinha simetria conforme eu aplicava os vínculos e eliminava os ghosts. Então eu tinha que ter alguma coisa aqui no setor fermiônico que me possibilitasse também que eu me livrasse dos ghosts. Essa coisa era a supersimetria. Então nesse sentido é que nós falamos que a teoria do Cauchy precisa da supersimetria para ser consistente, porque senão eu não consigo eliminar os ghosts da minha teoria, né? Então aí eu implementei a supersimetria, lembrando, na worksheet, né? Não estou falando lá de espaço-tempo ainda. Eu implementei a supersimetria na worksheet, ok? E com isso, eu tinha então agora dois vínculos que eu tinha. O vínculo que impor, o vínculo que eu já impunha, né, antes do tensor de energia momento. E eu ganhei com a supersimetria, eu ganhei além dessa corrente aqui, eu ganhei a tal da supercorrente, né, que eu tinha que aplicar esse vínculo aqui, né? Okay? Então, beleza. Então aí foi mais ou menos que nós paramos, né? Aí eu escrevi a expressão, né? Esse cara me levava nos LMs, né? E no LM-til, né? Se tivesse na corda fechada.
E esses caras aqui me levavam no G. Aí vai depender, né? GR ou FM, se eu estou no setor Nebel-Schwarz ou Raman. Okay? Beleza. E na corda fechada, obviamente, eu tenho os tios, né? Os respectivos tios. Então, beleza. Então foi aí que eu parei da vez passada. Então, até o momento, eu tinha discutido a questão clássica, né? Então, agora eu vou fazer aquela mesma coisa que eu fiz para a corda bosônica, eu vou fazer para o fermiônico. Quantizar esse troço. Né? Vamos lá. Então, novamente, eu vou quantizar canonicamente. Né? Então, vamos lá. Então, eu tenho que impor, né, parênteses aí. Aí tem um I, né? Menos I, pi, tem um pi aí, com a questão dele, né? I. E agora, obviamente, eu tenho os meus férmions na worksheet, né? Tem um pi aí, delta sigma eta mini, delta AB. AB é a componente, né, dos carinhas aí. Bom, nenhum mistério, né? Da mesma forma que eu fiz lá, faço aqui. Isso vai me impor uma álgebra para os alfas, para os Bs e para os Ds. Né? Então, se eu imponho essas relações de canônica de computação, a álgebra dos alfas no mistério continua a mesma coisa. Né? Vai ser M, eta, mini, delta, M mais N. E para os férmions aí vai depender se eu estou no setor de Raman ou setor de Nebel-Schwarz, mas vão ser idênticos, né? Só muda o fato de ser inteiro ou semi-inteiro, lá o meu índice. Então no setor de Raman eu tenho, Nebel-Schwarz eu tenho isso aqui. Ok, esse é o setor de Nebel-Schwarz. Né? O antiperiódico, ou o menos, né? E no setor de Raman a mesma coisa para os Ds, que aí eu uso N. Né? Então isso é um setor de Raman. Okay? Novamente, primeiro, né? Os meus X, pelo mesmo motivo que eu tinha lá, eles eram hermitianos, né? Reais ou hermitianos. Então, esses caras serem o X, né? Ser hermitiano me garantia que o alfa mi N Dagger, né? Era o alfa mi menos N. Né? E os meus psi, né, tinham que ser Majorana variable. Né? Okay? Então, esses caras aí, né, também, por ser Majorana variable, também implica uma relação idêntica praticamente. Né? Então vai ser que o meu D mi N Dagger é o D mi menos N e o equivalente para o B, D mi R Dagger D mi menos N. Ok? É uma coisa, né, entre aspas, do caso anterior. Ok? E aí o procedimento é o mesmo, né? Eu vou obter meu espaço de Fock, né? Meu espaço aí, de Hilbert, né? Como o que? Aplicando alfas, Bs ou Ds, né? Dependendo de que setor eu esteja, no vácuo. Né? Então eu escolho o vácuo como zero, né? Então eu vou escolher o meu vácuo da maneira usual, né? O meu zero vai ser alfa n igual a zero para n maior do que zero. Né? Normalmente eu vou ter um 0K, né? A mesma coisa que antes. Né? Posso até botar aí. A gente suprime o K. Né?
E vou ter, aí dependendo do setor, né, está subentendido, eu vou ter o BRMI no 0K igual a 0 para R maior do que 0 e o DNMI aplicado no 0K igual a 0 para N maior do que 0. Então esse é o meu vácuo, né? E aí, obviamente, eu vou obter os meus diversos estados aí, aplicando nesse cara o alfa N com N negativo, o BR com R negativo e o DN com N negativo. Vai me subindo aí com o operador de criação. Tá? Bom, então voltando aqui, da mesma forma que eu fiz lá, né, eu vou ter que fazer aqui. Esse vínculo aqui fazia com que eu tivesse de impor que meus LMs aniquilavam os estados físicos para N maior do que 0. Né? E para o 0 tinha aquele problema do normal order. Né? Só que agora eu tenho esse outro aqui, né? Que por razões, né, quase que óbvias, né, eu vou ter que aplicar o quê? Que os meus estados físicos sejam aniquilados por esses carinhas aqui também, né? Dependendo, obviamente, do setor que eu esteja. Okay? Então, beleza. Então, primeiro, né, eu vou ter os vínculos de Virasoro. Né? Vínculo de Virasoro é aquilo, né? É o L0 e o LM. Então, o vínculo de Virasoro é o L0 aplicado no φ tem que dar 0, né? Princípio. E os meus LMs, né, aplicado no φ também tem que dar 0 para M positivo. Okay. Bom, então agora eu vou ter que olhar para o L0, né, e o L0 ele depende se eu estou no setor Neuro-Schwarz ou Ramon. Então, tanto L0 quanto LM. Né, mas, então, no setor, né, Neuro-Schwarz, o meu L0 ele é escrito como 1 meio somatório n menos infinito a mais infinito, alfa menos n, alfa n, mais 1 meio, soma de r menos infinito a mais infinito, sempre não esquecer que meu r é semi-inteiro, né? De r, b menos r, br. Okay? Se eu tiro lá, eu tensor de energia momento. Que eu escrevi na vez passada. Mas novamente eu vou ter problema no n igual a 0. Né? Porque no n igual a 0 eu tenho um problema de normal ordering aqui. E tenho um problema. Bom, aqui não é o 0, né? Então aqui no caso não tem problema. Mas eu vou ter problema aqui. Tá? Aqui eu não vou ter problema porque o R é semi-inteiro. Tá? Mas beleza, mas aqui eu tenho um problema. Então, no final das contas, eu posso escrever isso, né, com 1 meio de p quadrado, né? Assim, o alfa zero aqui, né, vamos dar p quadrado, então eu vou ter p quadrado sobre 2. Aí vou ter mais o somatório n igual a 1 até infinito, alfa menos n, alfa n. Okay. E beleza, né? E aqui eu vou ter, né, também que ordenar normalmente, né? Que vai me tirar uma constante para lá, né? Então agora vai ser de 1 meio, né? Não começa do 0, começa do meio, né? Até infinito do R, B menos R, BR. Né? E mais o A lá de nível Schwarz. Na verdade eu falei uma coisa errada, na verdade, né? Eu vou ter problema quando o M for 0, né? Que é justamente o L0. Né? Então, obviamente, eu vou ter problema aqui, né? Aqui também, né? De normal ordem. Tá? Então, eu tinha falado que eu não ia ter problema, confundi aqui, né? Eu não tenho problema quando o M é diferente de 0 aqui. Né? Quando o M é 0 aqui. Okay? Então, eu faço da mesma maneira que eu fiz antes. Né? Eu tiro, né? Eu ordeno normalmente, isso vai me dar uma constante, infinito, né? Enfim, aquela história. No princípio, né? Então, que eu tiro como A de nível Schwarz. Okay? Da mesma maneira que eu fiz no caso bosônico. Só que, da mesma maneira que eu fiz lá,
a minha álgebra, né, vai me dizer que esse A em S ele é finito, né, e tem um valor. Okay? Da mesma maneira que eu fiz lá. Né, esse A. Né? Bom, então no final das contas eu posso escrever esse cara, né, esse cara eu posso escrever como menos M2 sobre 2. Né? Vamos lá. Esse cara aqui é um operador de número, né? A Daggerá. Então, eu vou escrever como operador de número dos alfas, né? Ou do x, como que. Esse cara também é uma Daggerá, né? Aumento do CR aqui, mas eu também vou escrever como um operador de número do B. Okay? E mais o A de nível Schwarz que eu tenho que descobrir onde que sai. E eu tenho que fazer a mesma coisa para o setor de Ramon. Né? Eu faço a mesma coisa para o setor de Ramon, eu vou ter L0 menos N ao quadrado sobre 2, vou ter o N alfa do mesmo jeito, vou ter o N D agora, né? E vou ter o A de Ramon que eu vou ter que descobrir. Né? Então, meu N alfa, só para... Meu N alfa é aquele carinha ali, né? Somatório em N. Assim, né? Meu NB é somatório em R de meio infinito DR. E o meu ND é o somatório em N de 1 até infinito de N de menos N. Ou N. Então o primeiro carinha, né? Então esse primeiro cara aqui, né, ele é o que me dá a condição de mass shell, como da mesma maneira que antes. Então a condição, né, vem justamente daquela ali, L0 φ igual a 0. Então essa condição, bom, é só aplicar esse cara igual a 0, né? Então a condição é exatamente aquilo aí. M quadrado tem que ser igual a N alfa mais NB mais A de nível Schwarz, ou M quadrado sobre 2 N alfa mais ND mais alfa mais A, perdão, não. Então a massa novamente vai ser dada o quê? Né? A partir de dos autovalores aí do operador de número a menos, né, essa constante aqui que daqui a pouco a gente vai descobrir quem são. Né? Okay? Então, da mesma maneira que a corda bosônica, né, a minha massa das minhas partículas que vão surgir da oscilação da minha corda, né, vão surgir dependendo do número de operadores que eu aplico no cara, né, a menos essa constante aqui. Okay? Bom, antes de chegar nisso daí, okay, vou falar de uma coisa importante, né, que é o seguinte. Do ponto de vista da minha worksheet, né, eu coloquei os meus férmions lá, né, eu tinha o xmi e junto com o meu xmi, vamos colocar assim, eu coloquei o meu psimi, né, que era, né, o parceiro, vamos dizer assim, do crescimento do meu xmi, né, um era levado no outro, ele via essa simetria, né, agora, de novo, né? Novamente, isso daqui é o que? A nível de worksheet, como eu falei. Okay? E a nível de espaço-tempo? Né? Onde é que estão os férmions aqui?
os bósons estão, né, estão nos alfas, né? Eu imagino, de alguma maneira, os alfas, né? Mas da onde que saem os férmions? Né? Essa é uma pergunta, né? A questão é a seguinte. Vou pegar a questão, vou dar uma olhada, né? Como é que é o vácuo do setor Ramon. Então, se eu estou no setor de Ramon, são os Ds, né? Esse carinha aqui. Se vocês virem aí, né, o operador M quadrado, né, ele comuta com o D0. Esse cara aqui vai comutar com D0. Bom, os outros comutam porque não tem D. Então, isso me diz que meu vácuo é o quê? Meu vácuo é degenerado. Né? Ou seja, se eu aplico um D0 μ no meu vácuo, ele continua com o mesmo valor de massa. Né? Então, meu vácuo é degenerado pela ação do D0. Ok? Agora, se eu olho para o D0, eu vejo que o D0, esse operador D0, né, da minha álgebra ali, ele satisfaz a seguinte, né? O que? É eta mini, né? Ah, lá, peraí, não. Ah, não, isso mesmo, é um eta mini. Okay? O delta que some. Okay? Vocês reconhecem isso aqui de algum lugar? Que gama? Padrão de Clifford. Né? A menos de um 2, né? Aí vai tudo bem, você normaliza, né? Okay. Ou seja, álgebra de Clifford. Né? Então esses caras aqui, né? Ou seja, os meus D0 a menos de renormalização, né, estão relacionados à matriz de Dirac, né? Os gamas. Okay? Então isso significa que o meu vácuo, né? Então, moral da história. O meu vácuo é o que? Ele tem que ser uma representação da álgebra de Dirac. Né? Quem são a representação da álgebra de Dirac? Irrepetibilidade de quem são? Matriz de Pauli, não. Matriz de Pauli, não. Não. Matriz de Pauli são. Tudo bem, a matriz de Pauli são uma representação dos gamas, né? Em 2 dimensões. Tudo bem, você também consegue construir representações das gamas em dimensões superiores a partir dos gamas, dos sigma, né? Matriz de Pauli, mas quem são os caras que fornecem uma representação irredutível da álgebra de Dirac? É fácil. Atenção. Que partículas são essas? Elétrons. Férmions, os spinores. De Dirac. Né? Você quando constrói um spinor, um campo de Dirac, né? Ele é o quê? Ele é uma representação irredutível da álgebra de Dirac, da álgebra de Clifford, né? Do gama mi lá. Ok? Não da álgebra de Clifford, mas daquela do J mini, né? Em termos do comum, menos I sobre 4, comutador de gama mi com gama ni. Então,
o moral da história, esse cara é um espinô. Vamos colocar assim, né? Ele é um férmio. Okay? Então, no espaço-tempo, ok? Então, no espaço-tempo, onde vão estar os meus férmios, né? Eles vão surgir do setor de Raman. Okay? Então, os meus bósons vão vir do setor de Raman. Estou falando da corda aberta ainda, na corda fechada, bom, a corda fechada também, mais ou menos, né? Mas, mais ou menos, tem uma diferençazinha, mas basicamente, no setor de Nemes-Schwarz vai me dar os bósons e o setor de Ramon vai me dar os férmios. Okay? No espaço-tempo. Né? Por quê? Porque esse cara aqui é um espinô. Né? Então esse cara aqui é uma representação espinorial do grupo de Lorentz. Né? Okay? No caso aqui do S... Bom, vamos lá. Eu ainda, né? Todo mundo já sabe que o D igual a 10 aqui, né? Vamos colocar assim, né? Então esses caras vão ser representações, né? Espinoriais, representação espinorial do SO19. Okay? Então, beleza. Tá? Então, o setor de Nemes-Schwarz na corda aberta vai me dar os bósons, o setor de Ramon vai me dar os férmios, aí no espaço-tempo. Okay? Então, é aqui que aparecem, é onde aparecem os férmios, tá? No espaço-tempo. Okay? Maravilha. No espaço-tempo. Oi? Partículas. Partículas que representam partículas fermiônicas. Sim. Mas não aparece na worldsheet? Não, na worldsheet, tudo bem. Ele aparece na worldsheet com psi. Né? Mas eu tenho que saber que... Porque, novamente, né? Eu tenho que saber que partículas vão aparecer lá em cima. Porque você vê, em princípio, o que acontecia na corda bosônica? O meu x-mi, do ponto de vista da worldsheet, ele é o quê? Um escalar. Né? Mas dele apareciam lá o tachyon, o bóson, né? Massa vetorial e por aí vai. Mesma coisa. Esse cara é um espinô de Majorana-Valle na worldsheet, né? Então vai aparecer, vamos colocar assim, não dele, né? Mas no setor de Ramon vai aparecer dele no espaço-tempo, no setor de Ramon, os férmios. Então, vou fazer uma tabelinha aqui, né? Então eu tenho, então vamos lá. Então eu tenho que aplicar, bom, isso aqui foi o vínculo de Virasoro, né? Há também os vínculos de Super-Virasoro, que são justamente os que estão escritos aqui, que vêm do G e do F, que eu tenho que aplicar. Então, aplicando os vínculos aí, eu tenho, vamos tentar escrever, tá, vou colocar aqui, setor de Nemes-Schwarz. Okay? Setor de Nemes-Schwarz, então, eu tenho que os meus estados físicos vão ter que satisfazer L0φ igual a ANS φ. Né? LN φ tem que ser 0 para N maior do que 0. Como eu estou em Nemes-Schwarz, o meu GR φ tem que ser 0 para R maior do que 0. Ok? Beleza. Será que tá bom? Vou tentar, se der. Bom, novamente eu tenho a famosa álgebra, né? Aqui minha álgebra é a álgebra de Super-Virasoro, né? Porque eu tenho agora a supersimetria. Então, se calcular a álgebra, né, da mesma maneira que nós fizemos lá na corda bosônica, então a álgebra dos L vai me dar, né, isso daqui, mais, agora vai mudar, né? Lá da D sobre 12, que é da D sobre 8. Só que agora eu tenho eu estou no GR, né? Então, eu tenho que o LN com GR me dá N sobre 2 menos R, G N mais R, okay? E, né, o anticomutador do GR com GS me dá 2 LR mais S
né? Mais D sobre 2 R ao quadrado menos 1/4 delta R mais S. Essa é a minha álgebra de superviração. E aí eu vou fazer exatamente a mesma coisa, né? Aquela história, não vou fazer, né? A gente já está com o tempo apertado, mas a questão é a seguinte: a lógica é a mesma, né? Eu vou usar a minha álgebra para determinar o A, né? E para vincular o D. Okay? Quando eu faço esse normal ordering aqui, da mesma maneira eu tenho aquela soma, lembra daquela soma que em princípio dá o infinito, né? Mas aí eu regularizava e dava lá naquele caso ao menos 1 sobre 12, né? Eu usava aquela regularização da função zeta, né? E me dava menos 1 sobre 12. Vou fazer a mesma coisa, né? E olhando também, né, em termos do espectro, também consigo vincular, né, o meu D com o A. A moral da história, todo mundo já sabe, né? É que fazendo essa coisa toda, você vê que o A de Neveu-Schwarz ele vai estar relacionado com o D da seguinte forma, né? Menos D menos 2 vezes 3 sobre 48. Okay? E uma vez que você determina que o A de Neveu-Schwarz é menos meio, né? Por meio da regularização daquela soma, etc e tal, né? Isso aqui te dá que D igual a 10. Então a minha teoria, né, para não ter gosto, né, anomalia, se eu olhar, se eu quantizar minha supercorda no light cone também, né, como é que precisa mesmo? Se eu não quiser ter anomalia na álgebra de Lorentz, né, meu D tem que ser igual a 10 e meu A tem que ser igual a menos 1,5. Né? Então, a lógica é a mesma, né? Com as diferenças pertinentes aí, obviamente, mas a lógica é a mesma. Então aí eu vejo que para eliminar minhas anomalias, D tem que ser 10 e o ANS tem que ser menos meio. Então é daí que sai novamente, né, a dimensão do espaço-tempo. Que aqui já melhorei, né, um pouquinho, né, caiu para 10. Okay? Além do que eu ganhei os férmions. Né? Porque o grande problema da minha teoria bosônica é que eu não tinha férmion. Eu sei criar férmion no mundo. Né? Então aqui eu já coloquei os férmions. Né? E ganhei como bônus o fato que o meu D não é tão grande quanto 26, ele é 10. Melhorou. Né? Ok? Falta a questão do tachyon, que eu argumentei também que não era um problema muito grave. Poderia ser ou poderia não ser. Né? Mas tudo bem, ainda tem que... Daqui a pouco a gente chega lá. Né? Já tem um problema do tachyon. Ok? Mas, beleza. E, bom, no setor de Ramon. Né? No setor de Ramon, basicamente a mesma coisa. Então, no setor de Ramon, eu tenho, bom, exatamente a mesma coisa. Né? O L0 aplicado no φ tem que me dar o AR agora. Né? Em princípio não tem nada a ver com a ANS. E agora eu tenho os FNs. E os FNs é maior ou igual a zero. Eu consigo impor que o zero também funciona. Tá? Então, beleza. Então, minha álgebra de superviração. Aqui muda um pouquinho, porque agora aqui eu só tenho N cubo. Lá eu tinha N cubo menos N, então eu só tenho N cubo. Os LNs com os FMs dá N sobre 2 menos N
Fn mais m. E os F's dá 2Ln mais n mais d sobre 2 n quadrado delta n mais. Novamente, né? Mesma coisa, só que agora, né, é mais fácil de achar o AR. O AR é fácil de achar, né? Mais fácil, pelo menos, porque eu uso a álgebra, né? Que álgebra? Essa daqui. Se eu pego o anticomutador de F0 com F0, isso vai me dar 2L0. Né? Mas esse cara aniquila, né? Se eu pegar então F0 ao quadrado, né? Esse cara é fermiônico, né? Esse cara é zero, né? Isso é a mesma coisa que o L0 φ, que é a mesma coisa do AR φ, e portanto o meu AR tem que ser zero. E obviamente o meu D tem que ser 10 também, né? Se desse diferente eu estaria em problema, mas o D igual a 10 também. Tá? Então no setor de Ramon eu não tenho constante de normal ordem. Tá? Então eu tenho constante de normal ordem no setor de Navier-Stokes. Bom, então finalmente vamos olhar aí o que eu tenho no meu espectro. Né? Vou começar a olhar. Bom, então o vácuo ele vai ser, né, o vácuo, né, que em geral põe um K aqui da teoria Xi-Boy, né, depende de você pôr um K, né, K aqui da teoria X, produto tensorial com um vácuo, aí, né, sei lá, nível Schwarz, por exemplo. Ou, né, o vácuo, aí depende de qual setor eu estou. Então, novamente, né, só para o n ao quadrado sobre 2 vai ser o n alfa mais nd mais o ANS, né, que é menos meio. Né, que a gente pode escrever como um n Navier-Stokes menos meio. Né, no setor de Navier-Stokes. O n Schwarz, obviamente, isso aqui. Né? E no setor de Ramon, meu n quadrado sobre 2, ele vai ser n alfa mais nd e mais nada, porque o meu AR é zero. Então ele é simplesmente o que? O n, chamar de n Ramon. Bom, não precisa dizer, né? Esses caras, os alfas, por exemplo, sobem esse cara de 1, né? Ou descem de 1, né? E esse cara sobe de 1, desce de 1, né? Dependendo, aqui é a mesma coisa, né? Então, exceto nos R's, né? Nos R's vai subir de meio e descer de meio, né? Obviamente, porque os caras são semi-inteiros. Então, beleza. Então, vamos olhar para o espectro no setor de Navier-Stokes. A mesma conversa de sempre, né? Qual é o primeiro NS que eu posso ter? Obviamente é zero. Né? Ou seja, não aplico nenhum alfa e não aplico nenhum B. Então o primeiro cara ali corresponde
ao n de Weierstrass igual a 0. Esse cara, ele obedece que n ao quadrado sobre 2 aplicado no vácuo. Agora eu vou denotar meu vácuo, né, como 0, tá? Está subentendido aquela parada toda lá, tá? Então, obviamente, né, só vai sobrar o menos meio. Okay? Ih, ferrou, né? Esse cara é o TAC. Então, de alguma maneira, o TAC apareceu de novo na minha frente. Eu vou chegar lá. Beleza. Então, agora é o n Weierstrass. Bom, qual é o próximo? O próximo é o quê? Eu posso ligar um alfa ou um B, né? Só que qual que é o menor? Digamos assim, na escadinha aí, né? É ligar um B. Né? Por quê? O alfa me sobe de 1, o B vai subir de meio. Né? Então, a menor coisa que eu posso fazer é subir de meio. Né? Então, eu vou ligar o B e não o alfa. Okay? Então, vai corresponder a meio. Né? Então, vai ser o quê? M quadrado sobre 2. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter que aplicar um B a menos 1 meio mi no zero. Igual a 0. Né? Porque eu vou ter meio aqui, né? Meio menos meio dá 0, matou. Então esse cara é um vetor. Aqui tomem cuidado, né? Porque o meu B, ele é um cara de grave, né? Vou colocar assim. Mas isso não significa que esse cara aqui no espaço-tempo é um espírito, como aquilo que eu falei, ele não é um férmion, é um bóson, é um vetor, é um mi. Ok? Ele é um vetor, tá? Então ele é um vetor com massa zero. Tá? Do ponto de vista. Então ele é um bóson vetorial, do ponto de vista espaço-tempo. Ok? E qual é o próximo que eu posso fazer? Bom, o próximo que eu posso fazer é ligar um B e ligar um alfa. Ou melhor, sem ligar B e ligar um alfa. Ou ligar dois Bs também, depende. Então o próximo que eu tenho aqui é o quê? É o 1. O 1 eu posso obter sem nenhum B e com um alfa ou com dois Bs. Né? Sobe de meio e meio. Né? Então, por exemplo, esse cara é o alfa menos 1 mi aplicado no zero, ou o B menos meio mi, B menos meio mi no zero. E esses caras têm massa ao quadrado sobre 2 igual a meio. Né? Aí já são partículas massivas. Né? Obviamente estou suprimindo alfa prime ali no caminho. Então esse cara já é massivo. Então, de novo, o meu setor de Weierstrass, ele me dá o quê? Bósons. Eutachyl, vetor não massivo, né? A mi, vamos colocar assim, né? E aí, bom, aí você vai embora, né? E aí você tem bóson massivo. Ok? Beleza. E no setor de Ramon? Mesma coisa. Bom, o primeiro NR que eu posso ter é 0, né? Não aplico ninguém, nem alfa nem D. Então, o primeiro cara que eu tenho é um NR igual a 0. NR igual a 0 vai ser m quadrado sobre 2 aplicado no zero, que vai me dar 0, porque o ANR é 0. Isso aqui é o que? Cuidado agora, né? Lembrem que no setor de Ramon o meu vácuo é um férmion. Ele se transforma pela representação espinorial do meu grupo de Lorentz. Então é um férmion. Então isso aqui eu tenho o quê? Um férmion não massivo. Qual é o próximo que eu posso ter? É 1. Né?
eu aplico um D, eu aplico um alfa. Então é NR igual a 1. Aí eu tenho o D a menos 1 Mi no zero, ou o alfa Mi menos 1 no zero. Né? E esse cara vai ter m ao quadrado sobre 2 igual a 1. Então aí a partir daí é tudo massivo. Né? Férmions também. Tem férmions também. Porque o meu zero é um férmion. O que é isso? Vácuo sem férmion. É que, ó, vamos colocar assim, a função de onda do cara ele é um spinor. É isso que eu dizia, que ser um férmion, é um spinor. O vácuo tem uma função de onda. Cuidado de novo, né? Vamos dizer espaço-tempo. Por exemplo, o vácuo do meu oscilador harmônico é um função de onda. Por exemplo, né? Esse é o vácuo da corda. Então acontece, esse cara, do ponto de vista do espaço-tempo, é um spinor. Ele tem lá tantas componentes quanto um spinor. Né? Bom, e aí, aí continua. Ok? Então, beleza. Então agora, voltar aqui, né? O meu problema é esse cara aqui de novo. Mas aí vem a segunda parte, vamos colocar assim, né? Da supersimetria ser necessária. Bom, em princípio eu gostaria de, apesar do cara não querer dizer muita coisa, né, por causa daquilo que eu falei, ele pode estar simplesmente dizendo que você está quantizando a sua teoria, né, de um ponto de instabilidade, né, ou seja, de um máximo do seu potencial e não de um mínimo. Esse cara só é muito perigoso se você de alguma maneira conseguir mostrar que o seu potencial não tem um mínimo, aí ferrou. Agora, se de alguma maneira, né, eu consigo mostrar que a minha teoria tem um mínimo, esse TAC não quer dizer muita coisa, quer dizer somente que eu estou aqui quando eu deveria estar aqui. Né? Então eu simplesmente faço um shift, né, e quantizo a minha teoria ao redor do vácuo verdadeiro. Ok? Beleza. Mas, inclusive, isso vai acontecer. Né? Inclusive na supercorda daqui a pouco, quando eu eliminar esse TAC. Né? Vai acontecer onde? Por exemplo, há configurações na minha teoria onde há o tachyon. Exemplo, uma configuração DD barra, né, onde o D é uma brana, uma D brana. Então aquela história, eu tenho uma D brana e uma D barra, né, que na teoria aqui as branas são carregadas. Então eu tenho uma D e uma D barra, né, uma brana ou anti-brana, se quiser. Né. Essa configuração é tachyônica. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque ela é, por si só, uma configuração instável. Né? Ela decai, no sentido em que esses caras têm uma força de atração e a tendência do meu sistema é colapsar. Né? Então, não tem problema nenhum. O tachyon está simplesmente me dizendo que minha configuração é instável. O problema é se eu não tiver uma configuração estável para ele decair. Aí, para o meu sistema decair. Né? Aí é um problema sério, que aí dancei. Mas no caso aqui tem. Né? Agora, nesse ínterim, né, eu vou continuar lidando com o tachyon aí. O problema é que esse maluco aqui, esse tachyon aqui, eu não estou com configurações desse tipo. Né? Eu não estou com uma brana. Eu não estou quantizando minha teoria num background de uma brana, por exemplo, ou DD barra, né, no caso, ou o que é que seja. Bom, aí vem a coisa. Então, de alguma maneira, eu tenho que eliminar esse cara. Né? E aí vem a segunda parte, né, da supersimetria. Ou seja, eu vou ter que impor também supersimetria no espaço-tempo. Quando eu impuser a supersimetria no espaço-tempo, esse cara some forçosamente.
né? Como a gente sabe lá que na supersimetria, o meu vácuo eu só tenho energia positiva definida, né? Massa positiva definida. Gauge unitário. Hã? Gauge unitário. Cheguei a ver de gauge. Como assim, gauge unitário? Você quer dizer com gauge unitário? Uma escolha de gauge que possa eliminar pelo espaço-tempo. Ah, sim, não é bem um gauge. Calma, não é um gauge. O que eu vou fazer aqui é, eu vou tirar ele fora mesmo. Tá? Eu vou tirar ele fora. É óbvio que eu não vou fazer isso a moda boi, né? Galinha. Eu vou tirar ele de uma maneira, quer dizer, no primeiro momento parece uma coisa meio mandrake, né? Mas depois você vê que não é tão mandrake assim, no sentido que você consegue mostrar que isso tem algo por detrás. Eu vou comentar, né? Vou chegar lá. Mas nesse primeiro momento aqui, o que eu vou fazer é o quê? Eu vou eliminar o cara. Vou arrumar um meio de projetar o cara para fora. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou fazer isso usando uma coisa chamada de projeção GSO. Tá? GSO são os caras, Liotzi, Schuck e Knowledge. Fiz tirar essa coisa do chapéu aí. Né? Então, o que significa isso aqui? Eu quero eliminar o táquio, né, e impondo, né, no espaço-tempo. Não só na worldsheet, mas também impor supersimetria no espaço-tempo. Como é que faz isso? Beleza. Aí eu vou ter que trabalhar no setor de Neville-Schwarz e no setor de Ramon, porque um me dá o bóson e outro me dá o férmio, né? Então eu tenho que trabalhar. Aí o cara, na verdade, eles arrumaram um meio de quê? De truncar o meu espectro, né? De maneira que eu tenha um espectro o quê? Supersimétrico. Eu esperaria de uma teoria supersimétrica no espaço-tempo. Tá? Basicamente é isso. Tá? Então eu defino lá um operador, que é o menos 1 vezes um F Neville-Schwarz. Onde esse F Neville-Schwarz, ele é menos, quer dizer, esse cara aqui no fundo acaba sendo isso daqui, né? Somatório R igual a meio até infinito, B menos R, BR. Tem esse operador aí. Esse operador aqui, ele comuta, quer dizer, anticomuta, né? Com os Bs que eu aplico aí, com os Bs que eu aplico no meu vácuo para construir os carinhos, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou definir um projetor P Neville-Schwarz. Eu defino como sendo 1 mais esse operador, né? Sobre 2. Ou seja, eu projeto num espaço em que o alto valor do meu estado pelo menos 1 FNS é 1. Né? Aquele que tiver alto valor menos 1, corta ele fora. Né? Então o que significa? Eu vou manter só os caras que de alguma maneira obedecem isso aqui, né? É isso que eu estou fazendo ao projetar, né? Só vai sobrar quem tem alto valor 1. Né? Porque quando eu aplico o PNS naquele cara, ele fica, o outro morre. Ok? Beleza. Então vamos ver o que acontece com o meu espectro. Tá? Então se eu aplico menos 1 a F Neville-Schwarz, né? No meu vácuo Neville-Schwarz, isso me dá o quê? Menos 1. Porque aquela história, o BR aplicado aqui vai me dar 0, né? Então eu vou ficar com menos 1 a 0, vai sobrar só o quê? Menos 1 aqui, né? Então isso vai me dar menos, moral da história, o Tacon foi embora, rodou. Tá assim, tá fora. E o vetor massivo continua, né?
esse cara continua. Porque ele, né, eu troco aqui o sinal, porque ele anticomuta, né? Essa é a vantagem maluquinha aqui. Troca de sinal porque ele anticomuta e quando ele aplica aqui dá um menos que corta esse menos, então esse cara sobrevive. Então o meu espectro Nevers-Schwarz, esse cara vai embora e esse cara está ok. Vamos olhar para o setor de Raman. Vou ter que fazer a mesma coisa no setor de Raman, né? Só que eu vou ter que definir um outro cara agora. E aqui vem um detalhezinho que depois... Né? Então vamos lá. Então no setor de Raman eu vou definir o quê? Né? Beleza. Eu vou definir um menos 1 elevado a FR. Né? Só que agora eu tenho que colocar uma coisa aqui. Né? Que é... Eu vou botar um gama 11. Tá? Eu vou dizer que esse gama 11, tá? Menos 1 elevado ao somatório n de 1 até o infinito, d menos n, dn. Né? Vamos lá, esse cara aqui, né, ele chama de d. Então eu defino esse cara na mesma lógica que esse cara aqui, de maneira que ele comute, né? Então, ou anticomute, né? Esses caras são fermiônicos. Então, o menos 1 elevado a d, né, que é esse maluquinho aqui, anticomuta com dn. Okay? E novamente eu vou ter o P Raman, né, como 1 mais menos 1 FR sobre 2. Então, de novo, eu vou manter somente os caras que tentam o valor, né, 1 com relação a esse carinha aqui. Tá? Então, tem mais uma coisa. Né? Eu vou pegar, né? Vou ter que fazer isso aqui, né? Ou seja, vamos lá. Bom, já vou chegar lá. Por enquanto é isso aqui. Vamos olhar para o espectro, depois eu... Tá, então eu vou definir esse menos 1 FR, no mesmo espírito desse cara aqui, como um gama 11, eu já vou dizer quem é o gama 11. Tá? Menos 1 elevado a esse D, de maneira que esse menos 1 é D, comuta com esse carinha, e vou projetar nos caras que tem alto valor 1. Só vou manter os caras que tem outro valor sobre esse cara aqui. E o meu vácuo Raman, eu imponho que obedeça isso. Eu já vou dizer o que é isso. Tá? Por enquanto fica... Vamos ver o que acontece com o espectro. Tá? Se eu olho... Bom, aqui eu não tenho que eliminar nada, né? Mas se eu olho para esse carinha aqui, né, eu vou ter que... o menos 1 a FR aplicado no meu vácuo de Raman. Bom, primeiro, né, esse cara atuando no vácuo vai me dar 0, né? Então eu vou ter 1. E esse cara atuando no vácuo de Raman me dá 1 também. Né? Então eu tenho... Então esse cara está ok. Então eu mantenho esse cara. Então olha só que legal, né? Então depois, né? Então se eu uso essa projeção... Obviamente a coisa continua, tá? Eu vou fazer isso ad infinito ainda, mas, né? Então, a projeção GSO, né? O que acontece? No setor de massa zero, olha o que eu obtenho. Primeiro, eliminei, agora veja bem, no espaço-tempo, né? Eu eliminei o táquio e tenho um vetor. Então vamos colocar, tá? Vou colocar, a Bunsen embaixo, vamos colocar a Mi, tá? O bóson massa zero, né? No setor fermiônico eu tenho um férmio de massa zero. Eu vou definir como um psi. Olha que legal, né? Depois dessa projeção de SO, eu eliminei o táquion, tá? E o meu setor de massa zero ele é composto por um AMI e por um psi. Tá? Isso é o quê?
Super multipleto, né? É um multipleto de supersimetria. É uma teoria de super M-News. Esse cara é o campo de Gauge, né? Esse cara é o gradinho. Então eu tenho super M-News no espaço-tempo. Ok? No setor de massa zero. E nos setores massivos eu vou ter que olhar para ver o que eu tenho, mas também é uma teoria supersimétrica. Mas eu vou ter que olhar ver o que eu tenho, porque agora é a teoria massiva, né? Eu vou ter que olhar. Mas só olhando para o setor de massa zero já me dá uma coisa muito legal, vai me dar a teoria de super M-News. Sem o TAC, obviamente, porque supersimetria não pode ter TAC. A não ser que eu quebre a supersimetria, mas senão não pode ter TAC. Ok? Então, legal, né? Agora, por que raio, né, eu coloquei aquele gama 11, né, no meio do caminho? Pelo seguinte, por que eu tenho de colocar o gama 11? Pelo seguinte, primeiro, gama 11 é a equivalente da gama 5 em 4 dimensões. Você lembra que em 4 dimensões eu tenho a matriz de G, né? Gama 0, gama 1, gama 2, gama 3, né? E eu coloco o que? A gama 5. Né? Menos, dependendo da representação, menos I, né? Gama 0, gama 1, gama 3. Né? Aqui eu tenho a gama 11, né? Porque eu tenho 10 dimensões, então eu tenho a gama 11. Tá? E por que eu escolhi isso? Por que eu tive que fazer isso? Por uma simples razão. Né? Eu estou em 10 dimensões. Em 10 dimensões, o meu spinô tem quantas componentes? O Dirac, você lembra? 32 complexas. Porque é D elevado a D sobre 2. Né? Então dá 5, né? Então eu tenho 32 componentes, né, complexas. Só que, né, eu posso impor vai, que é justamente o que eu faço aqui. Eu seleciono só metade dos carinhos. Então, eu imponho vai, né, a partir da gama 11 que eu coloquei ali, que é gama 0, gama 1, gama 2 até gama 9. Né? Só que quando eu imponho vai, eu caio em quantas? 16 complexas. Aí eu estou em 10 dimensões. Em 10 dimensões eu sempre consigo impor condição de Majorana, né, junto com vai. Né? Então eu consigo compor Majorana. Então eu imponho Majorana. Significa que meus gama-mi aí são imaginários. Ok? Ah, tudo bem. Eu consigo impor Majorana. Quando eu imponho Majorana, eu caio para cá e para quantos? 16 reais. E aí, no final das contas, eu imponho o quê? On shell, né? Deixa eu fazer uma seta maior aqui. Então, eu imponho on shell, significa que satisfaz a equação de Weyl, né? D/psi igual a 0, né? Eu chego em quantas? R$8 que me garante a supersimetria. Por quê? Porque eu tenho 8 bosônicos. Meu campo AMI em 10 dimensões, sendo não massivo, ele tem o quê? Ele tem 8 graus de liberdade, tem só as componentes transversais. Né? Então, se eu quero supersimetria no espaço-tempo, eu tenho que garantir que o meu férmio tem o quê? 8 componentes reais também. Senão furou. Né? Então eu tenho que impor o gama 11. Porque eu tenho que impor o gama 11 para impor vai, né? Só pegar metade. Aí eu imponho uma Majorana, que eu posso fazer em D igual a 10, né? Eu caio em 16 reais. E aí via a equação de movimento, eu caio em 8 reais. Então eu tenho supersimetria no espaço-tempo, que eu queria manter. Então eu tenho que aplicar, além desse maluquinho aqui, eu tenho que aplicar esse cara aqui. Senão eu não consigo fazer o matching, né,
das componentes, né? Para garantir a especimetria. Okay? Então, beleza, era isso, né? Que tinha que chegar nos R$8, ok? Né? Então, é por isso também que você diz, né, que aquela história, além de precisar da especimetria na worksheet, eu preciso da especimetria no espaço-tempo. Senão eu vou ter problema com aquele TACON lá. Ok? Bom, agora vamos lá. Esse tipo de coisa aqui, o cara fez, obviamente, espertamente, porque ele queria cair num espectro supersimétrico no espaço-tempo. Né? Então o cara falou, bom, então eu vou inventar essas coisas aqui, vamos colocar assim, né, que vai me tirar fora os caras que não preciso, ou que estão a mais, né? Então eu tenho que manter só um espectro supersimétrico no espaço-tempo, tá? Beleza. Então parece um pouco meio coisa, realmente é, né? Mas parece um pouco meio assim. Só que tem uma outra formulação, eu não tenho tempo de falar agora, que é, bom, toda essa formulação, eu até cheguei a comentar, é uma formulação que se chama de Ramon-Neva-Schwarz. Tá? Só que tem uma outra maneira de você formular a sua teoria, que é a formulação de Green-Schwarz. Green-Schwarz, obviamente, ele falou o seguinte, eu quero de alguma maneira formular a minha teoria na worksheet de uma maneira que eu já tenha supersimetria no espaço-tempo também. Ok? Então ele falou, eu vou montar minha teoria na worksheet, já montando a minha lagrangiana lameação no worksheet, de maneira que eu já garanta que eu já caia num espectro supersimétrico no espaço-tempo. E ele cai. Aí eu não preciso fazer isso, obviamente. Aí não preciso já por projeção de GSO. Porque ele já, do início, você já monta as coisas de maneira a ter representações da supersimetria no espaço-tempo. Aí, obviamente, você não precisa fazer GSO. Já cai do jeito bom. E são equivalentes, obviamente, aquela história toda, né? Você não tem que se preocupar. Okay? Tá? Foi dessa aqui que o Nathan falou lá no IMPA. Né? O Nathan deu o seminário lá no IMPA e estava falando dessa aqui. Né? Okay? Que é justamente o que você já considera um supersimetria no espaço-tempo. De cara. Beleza, era isso que eu queria falar. GSO, falei do TACON, né? Beleza, aí eu acabo com o TACON, com a teoria supersimétrica. Eu acho que tem mais alguma coisa a falar. Eu falei da formulação GSO, DS, né? Não? Acho que eu já comentei aqui. E na corda fechada? Uma coisinha. Obviamente, se eu quiser analisar essa questão do TACON, né, obviamente eu tenho que construir a teoria de campo. Né? Então isso tudo aqui é meio artesanal, justamente pelo fato de eu não ter uma teoria de campo para a teoria da supercorda. Né? Essa está mais embrionária ainda do que a bosônica. A bosônica a gente avançou muito mais, a fermiônica está mais embrionária, a teoria de campo. Né? Mas em princípio, para estudar questões como o TACON, eu tenho que ter, de alguma maneira, construir uma teoria de campo da supercorda. Okay? Para estudar essa questão, para ver se tem o estável, não tem. Mas aqui já tem uma sinalização do que eu tenho. Uma vez que eu imponho supersimetria no meu espaço-tempo, né, eu já vi que eu tenho pelo menos um vácuo estável, eu tenho. Está saindo na minha frente aqui. Né? Então eu já sei que esse mínimo existe. E realmente, né, quando você faz a conta lá do seu potencial do TACON, na teoria de campo de na teoria de campo de corda, que é a bosônica, você vê que o seu potencial do TACON é algo assim, né? Okay? O que acontece? Eu tenho um mínimo aqui bom, né? E eu, no curso aqui, eu quantizei minha teoria aqui. Então não era à toa que eu achava o TACON, né? Que correspondia à instabilidade da minha branda, tá? Mas eu tenho um cara aqui. Mas ainda assim a situação é meio boa, né? Não é boa, é meio boa. Porque se eu rolo para cá, tá valendo. Agora eu também posso rolar para lá e é um desastre. Né? Tá? Mas tudo bem. Mas se eu tiver aqui, o problema é garantir que o meu sistema vai rolar para cá, né? Ninguém garante isso. Okay? Mas se ele rola para cá e eu quantizo aqui, né? O meu sistema condensa e eu caio aqui, tá valendo. Agora se ele condensar e cair para lá, eu não sei. Né?
E na supercorda? Na supercorda, se você faz a mesma conta, calcula o potencial do táquion, aí sim ele é bonitinho, né? Ele é assim. Então isso aqui que eu estou mostrando é aqui. Né? Quando eu elimino o táquion, de alguma maneira, né, eu tenho que cair ou aqui. Né? E aqui eu não tenho problema, o cara pode rolar para qualquer um dos dois lados, né? E ele condensa para cá ou para cá, está tudo certo. Então, esse táquion realmente não é um problema. Né? Apesar de eu ter feito a coisa meio manual aqui, né? Mas ele realmente não é um problema. Tá? Existe o vácuo estável como uma indicação, né? Uma vez que eu consegui truncar, mesmo que eu tenha feito à mão, mas uma vez que existe um vácuo sem o táquion, então esse cara existe. Dei sorte de achar ele à mão, mas tudo bem. Ele existe. Então agora, isso tudo é para a corda aberta. E a corda fechada? A corda fechada é mais interessante, né? Um pouquinho. Quer dizer, as duas são interessantes. Né? Tem que fazer a mesma coisa para a corda fechada. Okay? Tem que ver o espectro do carinha. Eu vou começar, não vai dar para terminar, mas eu começo. Bom, aqui a mesma, é assim, a mesma lógica, né? Só que agora eu tenho que analisar 4 setores. Então vamos lá, não só 2, 4. Então vamos lá, né? Então eu tenho setor Neveu-Schwarz, Neveu-Schwarz. Então no meu setor Neveu-Schwarz eu tenho alfa, não vou colocar os índices não, para facilitar a vida. Então eu tenho alfa, alfa-etil, B, betil. Então eu vou ter que aplicar Ln no φ, né, é 0, Ln til no φ é 0, para n módulo 0, Gr no φ é 0, Gr til no φ é 0, para r módulo 0, e o N0 no φ me dá A Neveu-Schwarz no φ, L0 til no φ me dá A Neveu-Schwarz til no φ. Então eu tenho que aplicar esses caras aqui. Okay? Eu vou mostrar, vamos ver como é que fica depois. Neveu-Schwarz-Ramond. Neveu-Schwarz-Ramond eu tenho alfa, alfa-til, B, betil. Então, novamente, né? Ln φ igual a 0, Ln til φ igual a 0, para n módulo de 0, Gr φ igual a 0, Fn til φ igual a 0, porque, né? É Neveu-Schwarz, Ramond do outro lado, né? Então é o Gr de um lado, Fn til do outro. Para R módulo de 0 e N módulo de 0, e finalmente L0 φ igual a Neveu-Schwarz φ, né? Okay. De um lado, do lado til, L0 φ igual a Ramond til φ, né? Desse lado de cá tem Ramond, né? E F0 til φ igual a 0. Esses são os vínculos que eu tenho que aplicar ao meu espectro. Okay? Ramond Neveu-Schwarz, eu tenho que inverter a parada, né? Ramond Neveu-Schwarz agora eu tenho alfa, alfa-til, D, betil. Então é só inverter aí. Então eu tenho Ln φ igual a 0, Ln til φ igual a 0, para n módulo de 0. Agora eu tenho Fn φ igual a 0, Gr til φ igual a 0, para R módulo de 0, n módulo de 0. Né? Tenho L0 φ
igual a ARφ agora, né? E tenho L0 til em φ igual a til menos φ, né? E F0 φ igual a 0. E por fim, né, a maratona aí, Ramon. Ramon é alfa til, D til. Então bom, e de novo, né? Tá? Você vai ter A Lebesgue igual a menos meio, A Ramon igual a 0 e D igual a 10. Tá? Til não, são iguais, né? A Ramon igual a 0 e A Lebesgue igual a menos meio e D igual a 10 de novo. Ainda bem, né? Senão... Então, antes de nós virmos os espectros, né, então antes de eu terminar então com uma outra tabelinha aqui, né, que a gente vai usar de tarde para... Então eu tenho que pegar os meus estados físicos, né, aplicar alfa til, D, B til, D til, enfim, dependendo do setor que eu esteja, né, e analisar aí o que vai sair. Né. Só que agora, novamente, eu tenho os vínculos que na corda fechada tem uma coisa extra. Vínculo extra que eu tenho que aplicar. Vamos lá. Então, Lebesgue, eu vou olhar para isso aqui, né? L0 mais L0 til aplicado no φ tem que ser o φ. Eu tenho menos meio de um lado, menos meio do outro, dá 1. Né? Eu vou somar. E L0 menos L0 til φ igual a 0. Isso aqui, obviamente, vem daquela questão da translação, né? Como minha corda é fechada, eu não tenho nenhum lugar privilegiado para botar o sigma igual a 0. Então, nós temos uma simetria aí de rodar o sigma, né? Que não põe um vínculo no estado, porque esse cara aqui é justamente o gerador da rotação do sigma rígida, né? Okay? Então, isso aqui me dá as seguintes condições que eu vou usar aí depois do almoço, né? M ao quadrado sobre 4, que sai daqui de cima, né? É N Lebesgue mais N Lebesgue no setor til menos 1. E esse cara me dá que N Lebesgue tem que ser igual a N Lebesgue til. Ou seja, eu tenho que ter o mesmo número no setor e no setor til. Mesmo autovalor do N. Tá? Lebesgue Ramon. Eu tenho L0 mais L0 til φ igual a meio φ agora. Por quê? Aqui eu tenho Lebesgue menos meio, aqui eu tenho Ramon 0. Então, meio. Okay? E L0 menos L0 til φ. Aí aqui tem um probleminha aí, né? Eu tenho meio φ também. Quer dizer, probleminha não. Eu tenho que ter meio φ também. Tá?
porque agora eu tenho a questão do ferro no meio do caminho, né? Mas enfim, tá bom, então vamos lá. Então isso aqui me dá o quê? Bom, isso aqui vai me dar m ao quadrado sobre 4 vai ser, eu estou Neves-Schwarz Ramon, né? Então vai ser um n Neves-Schwarz mais um n Ramon tio, e aí eu vou ter menos meio. E n Ramon, essa aqui, menos n Ramon tio. Ah não, ao contrário, ao contrário, eu estou com o Neves-Schwarz na esquerda. Então tem n Neves-Schwarz menos n Ramon tio tem que ser. Bom, tem que ser porque eu tenho, por conta do periódico e antiperiódico aí, eu tenho uma diferença de meio entre o setor de Ramon e o setor de Neves-Schwarz, né? Tá? Então, por isso que eu tenho esse meio. Então, beleza. Ramon Neves-Schwarz, né? Aí eu vou ter L0 mais L0 tio φ igual a meio φ de novo, né? O meio só troca de um lado para o outro. L0 menos L0 tio φ igual a menos meio agora, né? Porque ele trocou de lado, então aqui como eu tenho um sinal de menos, né? Então vou ter menos meio. N ao quadrado sobre 4 vai ser n Ramon mais n Neves-Schwarz tio menos meio. E n Ramon menos n tio Neves-Schwarz igual a menos meio. Essa é outra coisa que eu tenho. E por fim, um setor de Ramon. Aí eu tenho L0 mais L0 tio φ igual a 0, que eu não tenho lá, né? Nem de um lado nem do outro. E L0 menos L0 tio φ também igual a 0, porque eu não tenho, né? Então isso me dá n ao quadrado sobre 4 é igual a n Ramon mais n Ramon tio. E, obviamente, n Ramon tem que ser igual a n Ramon tio. Então, depois do almoço, então, a gente vai continuar. Aí a gente vai aplicar o quê? Para estudar o espectro, é isso aqui, né? E aí, vamos ver aí qual é o espectro disso daí. Que teorias eu tenho no espaço-tempo saindo daí? Obviamente que a gente quer tirar o que daí? De que tipo? De que teoria? Super Só? Super o quê? A gente lembra que desse setor aqui saem os grávidos, né? Então, supergravidade. Então, agora eu espero tirar daí no espaço-tempo a teoria de supergravidade. Okay? A gente vai ver que a gente vai tirar uma teoria de supergravidade em D igual a 10. Vai ser D igual a 10 e N igual a 2. Okay? Então, beleza. Então, depois do almoço, a gente continua aí e vê essas coisas saindo. E aí a gente vai ver aparecer aquilo que todo mundo sabe, todo mundo já ouviu falar, né? Tipo 2A, tipo 2B, tipo 1. Isso foi. Em 2 dias você não deu aula e não viu os dias que você deu aula. Uma estava no ímpar, a outra eu não fiz por mim. Você podia tirar cheque do seu banco de aula das outras aulas. Pode. Aí só tem que ver direitinho qual é, né? Que aí beleza. Você vai dar aula assim, né? Vou. Você deu aula com elas todas ou não? Não com todas. Porque você tem que me dizer exatamente qual. A gente tem que ver o seguinte, a gente depois pergunta para ele um pouquinho, né? Mas acho que para ele ver nas aulas. Aí a gente vê direitinho, aí eu separo e trago para você, ou deixa eu ver, tá? Ação aqui não dá assim. E você está pensando em fazer avaliação? Boa, pois é. Eu estou pensando em fazer a avaliação seguinte.